Olá meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Eu sou a Andrea e na nossa aula de hoje a gente vai aprender a fazer essa mini tote bag. Também vou ensinar para vocês duas técnicas diferentes. A gente vai ver duas técnicas diferentes para armado, para confecção. A técnica do virado e a costura luva. Além disso, além de fazer a peça do passo a passo, eu vou contar para vocês como vocês podem transformar essa mesma peça, esse mesmo molde, em duas peças diferentes, duas mais além da que a gente já está fazendo. Ela pode ser uma tote bag, ela pode ser uma mini mochila e pode ser uma bolsinha transversal. E eu vou mostrar para vocês como vocês têm que fazer os ajustes. São mínimos, são variações bem pequenas que vocês fazem e com o mesmo projeto vocês podem fazer 3 peças diferentes. Lembrando que as medidas estão no grupo fechado no Facebook, você pede para entrar lá no grupo que eu te aceito, se inscreve aqui no canal, dá um joinha na página, curte a minha página e vamos começar então a confecção da nossa peça de hoje. Vamos começar então, meninas, com os materiais. Eu vou utilizar, eu tenho a parte da frente pronta, tá bom? Também tenho pronto o forro, toda a parte de dentro do forro já tá pronta. Por que que eu deixei pronto? Porque a confecção é a mesma do corpo. Então, quando vocês fizerem o corpo, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, vocês simplesmente fazem idêntico, tudo idêntico no forro, tá bom? Então, eu vou deixar o forro por aqui. Eu tô usando tricoline liso para fazer o forro. Coloquei um bolsinho básico, simples. Se quiser colocar um bolso com zíper, pode colocar. Se quiser colocar 2 bolsos, isso é a critério de cada um. Então, eu tô usando tricoline liso pro forro. Tô usando esse sintético que tem a imitação do Matelassé, ele já vem pronto, tá? É um sintético 08. Tô utilizando esse sintético estampado, também é 08, tá? Então, eles têm a mesma gramatura. E para alça, eu tô usando a alça de gorgurão, tá? Então, essa é de gorgurão. Não, na verdade, eu não sei se ela é gorgurão, porque ela é algodão, tá? É alça de algodão. Se não me engano, o gorgurão é sintético. Então, eu vou usar essa alça. E esses são os materiais. A gente vai começar fazendo essa parte aqui, tá? Deixa eu deixar ali embaixo tudo e a gente começa. Tô usando ponto 4.1, minha máquina vai até o número, deixa eu ver, do 8, eu sempre esqueço. O que é importante vocês terem em conta quando vocês usam material estampado é se ele tem um sentido, tá? O meu, na verdade, eu posso usar ele tanto assim como assim, não tem problema nenhum. Só eu tenho que ver que as costas e a frente tem que ficar igual. Então, eu fiz a parte da frente com esse pedaço aqui pra cima, ó. Veja bem, tá? Esse pedaço pra cima. Então, eu vou fazer igual. Eu não vou virar, porque se eu virar, o meu desenho vai ficar virado na frente e nas costas. Então, é o único cuidado que eu tenho que ter. Não necessariamente que esse desenho tenha vamos dizer assim, cabeça e pé, né? Eu decidi que essa vai ser a cabeça e essa vai ser os pés. Eu podia ter feito ao contrário, esse ser minha cabeça e esse os pés, não teria muito problema. A única coisa é que vocês vejam que frente e costa fique do mesmo sentido, tá? Então, eu vou pegar essa parte da frente, tá? A solapa, a vista, como vocês chamem, direito com direito do sintético, vou apoiar um sobre outro e vou costurar 1 centímetro, tá? Eu vou usar margem de costura de 1 centímetro para toda a minha peça. Então, vamos costurar esse daqui. Já costurei, então, agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer o pesponto, tá? Eu fiz diferente no corpo e no forro. Deixa eu mostrar bem para vocês verem a diferença. No corpo, eu fiz um pesponto duplo, tá? Ele vai desse lado e desse lado também. Vê bem, tem 2 linhas de pesponto. No forro, eu fiz uma só, tá? Uma só. Como que eu fiz cada uma delas? No corpo, na parte externa, eu abro a minha peça assim e faço isso daqui, tá? Aplano as duas partes da costura, uma para cada lado. Pode passar cola de contato se quiser aqui, para ele ficar melhor, mais assentado para vocês costurar, não tem problema. Eu não vou passar, eu tô tratando de evitar o uso da cola de contato, porque eu acho que inalar muito tempo isso também não é bom. Se bem que vem uma que não tem toluol, que é super boa pra gente usar. Então, aí fica a critério, se quiser usar a fita Coloficô, se bem ela tá de moda, eu acho que ela é um pouquinho cara. Então, isso é a critério de cada uma, tá? Então, uma vez que eu abri assim, eu vou fazer o meu pesponto do lado aqui
e do outro lado. 2. Qual vai ser a minha guia? A minha guia vai ser a união. Eu vou apoiar o calcador na bordinha da união e vou costurar para esse lado, na bordinha da união vou costurar para o outro. Para quê? Para que eu tenha a mesma margem de costura, tanto para o corpo como para a parte de cima, tá bom? Então, o corpo eu fiz assim, o forro eu fiz diferente. O forro eu abri ele e tombei a costura toda pro lado do corpo, tá? Pro lado do forro em si. E passei o pesponto aqui, só no forro. Olha como ficou. O pesponto tá no forro e a parte de dentro, eu tombei ela toda pra lá, tá? Pro corpo. Aqui estão as duas peças, aqui tá o sintético e aqui tá o forro. Então, eu tombei os dois pro mesmo lado e passei o meu pesponto aqui, tá bom? Essa é a diferença entre corpo e forro. Assim que agora a gente vai fazer esse daqui. Pode aumentar o ponto para número 5 se quiser. Eu nem sei se eu aumentei. Não, eu costurei com o mesmo, tá? Então, eu vou manter o mesmo ponto. Eu tô usando 4.1, a minha máquina vai só até o 8. E vamos pespontar esse. Então, ficou pronto, já costurei, olha. Fiz o pesponto dos dois lados, tá? Tanto na parte de cima como na parte de baixo. Ficou com 2 linhas e assim ficou a parte das costas. O que eu recomendo para vocês agora? Façam isso tanto aqui no corpo, na parte externa, como no forro. Na parte de cima dessa peça, nessa peça aqui na parte do avesso, façam uma linha da borda para baixo 2 centímetros, tá? Dessa bordinha para baixo 2 centímetros. Passa uma linha, eu passei com lápis, olha aí, tá a minha linha aí. Pra quê? Porque quando eu for fechar a minha bolsa, a gente vai fechar com virado, tá? Então, eu vou fazer essa parte aqui, eu vou fazer esse viradinho. Então, eu gosto de fazer essa linha antes, porque depois que eu costurar aqui, ela fica às vezes mais chatinha da gente marcar. Super fácil, ou seja, dá pra fazer, mas se você é muito iniciante na costura, então podia ser um pouquinho complicado. Eu confesso que eu sofria no começo, depois de armar a bolsa, ter que marcar em toda a boca. Imagina, deixa eu te mostrar aqui do que eu tô falando. Eu faço antes porque eu acho mais fácil, porque depois, pra mim, Andréia, era complicado no início eu colocar régua aqui e ir marcando 2 centímetros, tá? É uma coisa de capacidade e habilidade, eu acho, eu não conseguia, então eu já tô dando a dica pra vocês de fazer assim. Feito isso, vamos aplicar a nossa alça. Lembrando o quê? Que as medidas, tanto as medidas das peças que a gente vai usar, os cortes, espelho, base, tudo, estão no arquivo PDF, que tá lá no nosso grupo fechado no Facebook. Se você não entrou ainda, pede para entrar, tá? E vou posicionar as alças. Como que a gente vai posicionar a alça? Vou deixar essa medida também, o posicionamento lá no PDF. O que eu vou falar para vocês aqui? Pega da ponta da fita, da fita de gorgurão, dobra 1 centímetro para dentro, tá? Dobra 1 centímetro para dentro e recém aí aplica, tá? Para quê? Para que tenha um acabamento aqui na ponta, para que ele não fique desfiando, porque a fita de algodão, a de gorgurão, a de sintético, todas elas desfiam. Então, a gente tem que dar um acabamento bonitinho. Dobra aqui, tá? Pode pôr uma fitinha, pode pôr a cola de contato, pode pôr aquela instantânea, o que vocês quiserem, tá bom? Aí já é a critério de vocês. Dobra 1 centímetro, vê no PDF qual é a altura, a distância que a gente vai marcar, vai aplicar e faz a mesma coisa dos dois lados. Dobra 1 centímetro e posiciona para costurar. Eu vou lá na mesa passar uma gotinha de cola instantânea para fixar ela e aí eu venho pra gente costurar a nossa peça. Já posicionei então a minha alça, o que eu vou fazer agora é costurar, vou fazer um retângulo aqui. Lembra sempre de safar, né, de livrar a parte de baixo. Não vai fazer a costura antes de terminar isso, sempre passando, tá? Põe toda a rebarba essa pra dentro e costura aqui. Mais ou menos 3 pontos, tá bom? Na lateral, costura mais ou menos 3 pontos. Vai ser suficiente para cobrir esse 1 centímetro e assim quando a gente levanta a alça, ela não aparece nada aqui embaixo. Se costurar muito pequenininho o retângulo, ela vai aparecer essa parte feia aqui, tá? Olha, pra você entender bem. Essa parte feia não pode aparecer, então quando você costurar aqui em cima, costura daqui mais ou menos uns 3, 4 pontos e aí recém fecha o teu retângulo, tá? Porque aí ele vai, quando você costurar e que você abrir, ele vai ficar
limpinho e bem, com bom acabamento aqui nessa parte, tá? Vamos costurar então. Já ficou pronto então, a minha alça tá pronta. Olha, eu não vejo a parte de baixo aqui, porque eu me preocupei de fazer esses 3 pontinhos que eu falei pra vocês, tá? Costura pra cima 3 pontos, 1, 2, 3, e recém aí começa a fechar o retângulo. 3 pontos é suficiente para esconder aquela ponta feia da nossa alça, tá? Dos lados, também nas laterais, empurra a parte de dentro pra dentro, tá? A parte que tá aqui dentro, empurra ela pra dentro para que ela não fique saindo na lateral e assim o acabamento fica perfeitinho. O que a gente vai fazer agora? Também, se quiser, pode colar e pôr um rebite. Eu acho melhor costurar, tá bom? Porque a alça, quando você colocar o rebite, ela pode começar a levantar aqui, mas é uma opção que você tem se quiser. Apesar de eu não recomendar, eu quero que vocês saibam as coisas que se podem, de repente, ou não fazer, tá? Vamos pegar a nossa base. Antes de costurar a base, vira ela do avesso e marca um contorno de 1 centímetro em todo o contorno, tá? Olha, aqui tá meu lápis, 1 centímetro, em todo o contorno eu marquei. Por quê? Porque essa é a margem de costura que eu estou utilizando. Se estiver usando a margem de costura do calcador, então não precisa marcar nada, só une ali no calcador. Direito da minha base com direito do corpo, um sobre outro, e vou costurar, tá? Vou costurar aqui em cima, nessa linha de 1 centímetro, ou se vocês estiverem usando a margem do calcador, costura na margem do calcador. O forro é do mesmo jeito, direito da base no direito do corpo e costura, tá? E a gente vai fazer o pesponto tudo idêntico, o que a gente tá fazendo aqui vai fazer no forro. Vamos lá. Olha como ficou então, costurei aqui. O que eu vou fazer agora vai ser um pesponto, tá? Eu vou fazer o pesponto na parte do corpo. O que significa isso? Que essa costura, essa união aqui, eu vou jogar ela pro corpo, tá? Vou jogar ela pro corpo e vou fazer o meu pesponto aqui em cima do sintético estampado. Se quiser, é a critério, claro, de cada um, se quiser fazer o pesponto na base, pega essa sujeirinha aqui e joga ela pra base, pra esse lado daqui, e aí o teu pesponto vai sair em cima da base em vez de ser em cima do outro. É bem relevante, é mais a gosto de cada um. Eu gosto de fazer aqui em cima, então vou fazer em cima desse sintético estampado e aí a gente põe a parte da frente aqui na base, tá? Vamos costurar aqui. Ficou assim então, já fiz o pesponto aqui embaixo. O que eu vou fazer agora é pôr a parte da frente da minha bolsa. Vou fazer o processo exatamente da mesma forma. Vou fazer direito do meu corpo sobre o direito da base, vou costurar a 1 centímetro. Como eu marquei na minha base, eu só vou virar, tá? Sempre mantendo direito com direito, tá? Direito com direito, vou alinhar bem, tanto aqui como aqui. Toda peça ela tem que estar alinhada, porque senão ela fica um desastre depois de costurado. E vou passar a minha costura aqui, tá? A 1 centímetro, vou virar e vou pespontar do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, tá bom? Ficou pronto então, eu tenho as costas, né? Tenho a base e tenho a parte da frente. Vou fazer a mesma operação, o mesmo procedimento no forro. O forro eu vou costurar igual, vou costurar o forro, a parte da frente, a base, as costas, vou fazer o pesponto todo idêntico. O que a gente vai fazer? Vai trazer costas com frente, tá? Frente e costas junto, e vamos unir costura com costura. Sempre tem que unir costura com costura, porque se eu não unir a costura com a costura, vai ficar torto, vai ficar feio, tá? Então, lembra, acabamento é muito importante. E não só essa costura, essa também tem que coincidir, ó. Tem que coincidir direitinho as duas. Olha bem ali, põe um ganchinho, um grampinho e presilha bem para costurar. Qual é a diferença agora? O que eu vou fazer? Vou costurar aqui a 1 centímetro, aqui a 1 centímetro. Nessa parte externa eu vou costurar inteira, todo esse lado, todo esse lado. No forro eu vou costurar todo esse lado e vou deixar uma abertura aqui, tá? Pra poder desvirar minha peça, olha. Cadê? Aqui tá a minha abertura, tá? Na lateral. Costurei todo e deixei essa abertura na lateral pra gente virar. É a única diferença do forro, tá? Por isso que eu falei que a forma de armar é a mesma. Então, bora lá costurar isso a 1 centímetro.
Costurei então as laterais, tá bom? Se quiser, e se não quiser dar profundidade aqui, eu tô dando uma profundidade, tô fazendo uma caixinha de leite aqui pequena, porque eu quero que ela fique um formato trapézio. Mas esse formato de bolsa já tá pronto, seria só desvirar e unir com o forro, que depois a gente vai ver como que se une com o forro, tá? Eu vou dar profundidade, eu acho que vocês deveriam dar também, porque ela fica mais bonitinha, mais fofinha, de forma trapézio. Nossa profundidade, nossa caixinha de leite, lembrando o seguinte... Sempre que vocês têm uma costura, tá? Eu fiz o meu quadradinho aqui. Sempre que vocês tiver uma costura, seja desse lado, não importa da onde. A profundidade, a caixinha de leite vai sair da costura para dentro. Sempre, nunca vai ser da borda. Se eu tenho costura, é da costura para dentro. Aqui não tem costura, então eu vou fazer minha profundidade, minha caixinha a partir da borda para dentro. O que acontece se eu faço da borda para dentro e da borda para dentro? Não vai coincidir. Na hora que eu quiser armar o triângulo aqui, vai ficar desparelho, não vai ficar retinho. Por quê? Porque eu tenho essa margem de costura que vai atrapalhar tudo. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar e vou unir as pontas pra gente poder fazer nossa caixinha. Vou armar então a minha caixinha de leite. Lembra que se você não respeitar a tua margem de costura para fazer a profundidade, para marcar a caixinha de leite, essa parte aqui não vai ficar retinha. Ela tem que coincidir a lateral com a base sempre, olha. Ela tem que ficar assim, tá? Retinha, perfeitinha, em ambos lados. O que acontece se eu não respeito essa margem de costura aqui, ela vai ficar desse jeito, mais ou menos assim. Tá? Quando você quiser unir, ela vai ficar assim, vai ficar uma parte maior que a outra e não vai coincidir, tá? Ela vai ficar, não exagerado, mas vai ficar mais ou menos assim. Então, tem que respeitar pra, ó, fica bem parelhinho, tá bom? É importante isso. Vamos fazer isso, a costurar aqui e costurar aqui. No forro, a gente vai fazer a mesma operação. Costura lateral, marca a caixinha de leite e costura aqui, tá? Vamos costurar. Abre a tua costura, sim? Abre aqui na lateral para costurar. Já costurei então, aqui a caixinha de leite, ficou retinha, lembra sempre, né? Respeita a margem de costura para ela ficar retinha. Faço a mesma operação aqui e faço a mesma operação no forro, ó. Meu forro tem a mesma costura aqui, então por isso que eu falei para vocês. A forma de armar o forro e o corpo é idêntica, eu tenho duas peças idênticas, tá? A diferença, tá, que o corpo tem a alça, óbvio, a parte externa, e o forro tem um bolsinho que eu coloquei aqui. Mas a forma de confeccionar é a mesma. Agora a gente vai falar da forma de fechar a nossa bolsa. Tem duas técnicas, tá bom? Duas técnicas. Tem a costura luva e tem a, como é que chama? O virado, tá? Eu vou fechar a minha com o virado. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês como funciona a técnica de costura luva. Por isso, eu deixei essa abertura aqui no forro, tá? O forro tem a abertura lateral. Eu não vou usar essa abertura. Eu, na verdade, agora vou ir na máquina e vou fechar essa. Aí você diz, ai André, porque você não deixou aberto, tá confundindo a gente? Não, eu quero que vocês visualizem, tá bom? O importante é visualizar. Tudo que eu não enxergo, eu não entendo. Não é assim que funciona? Então, eu vou mostrar para vocês primeiro. Técnica de costura luva. Quero fechar minha bolsa com costura luva. Deixa a abertura aqui na lateral. Traz a tua peça com o direito para fora. Então, a costura luva vai funcionar assim. Eu vou ter o meu forro com o direito para dentro, tá? O direito do meu forro tá para dentro, o avesso tá aqui fora e tenho essa abertura. A parte externa da minha bolsa vai estar com o direito para fora. Vou descer as alças, tá? Vou descer as alças e vou vestir a minha bolsa com o forro, tá? Então, avesso pra fora, coloco minha bolsa aqui dentro. Se tiver usando um bolso de zíper, lembra que o bolso de zíper sempre vai nas costas da tua bolsa. Então, aí tem que ver bem onde que você vai colocar, tá? Eu tô colocando um bolso comum. Então, independente da parte que ele vai estar. O que eu vou fazer? Eu vou unir aqui, costura com costura, tá? Técnica de costura luva. Abro as minhas costuras
tanto no forro como na parte externa. Cadê meus grampinhos? E vou colocar um ganchinho aqui. Costura com costura. Vou lá do outro lado. Costura com costura. Quando eu tô fazendo essa operação, dá a sensação de que o meu forro é menor. Mas não é, tá? É só a impressão. Porque como o sintético ele é mais grosso, ele tende a ficar mais rígido, mais duro aqui dentro e parece que ele é maior, mas não é. Só empurra aquele calço. Fiz costura com costura, ponto meio com ponto meio, tá? Como que é o ponto meio? É aqui, tá? A metade da minha frente. Ponto meio com ponto meio, coloco outro ganchinho. Atrás também. Ponto meio com ponto meio e coloco o meu ganchinho. Eu não recomendo colocar pegamento, cola, tá? Eu não recomendo colar aqui pra costurar. E, ó, você vê que forma direitinho. Não tem peça sobrando, não tem uma parte que é maior que a outra. A medida é exata pro forro e pro corpo. O que eu vou fazer agora, né? Que eu faria, eu não vou fazer porque eu tô fazendo outra técnica. Eu quero mostrar. Você costura aqui, toda a boca da bolsa. Costura como? Com a mesma margem de costura que você está utilizando. Se você está utilizando 1 centímetro, da borda para dentro, 1 centímetro, costura, tá? E aí, vai desvirar a bolsa por onde? Por aqui. Vai desvirar a bolsa por aqui. Por isso que eu deixei a abertura, porque eu quero que vocês entendam que a costura luva sempre tem que ter um buraco. Seja na base, seja na lateral, onde for, tem que ter um buraco para a gente poder desvirar, porque a costura luva costura toda a boca da bolsa, tá? Eu não vou fazer assim, eu vou fazer a técnica do virado. Então, como que é a técnica do virado? Agora presta atenção para essa outra técnica. Faz assim. Parte externa com o forro, com o direito para fora, igualzinho que tá aqui. Lembra que eu falei para vocês, marca na parte externa, na parte de cima da linha, da borda para baixo, 2 centímetros, é para eu fazer o virado. Lembra, a gente marcou uma linha. Vou fazer meu viradinho aqui assim, ó. Cola de contato e faço o meu virado. Toda a minha boca da minha bolsa vai ficar com esse viradinho, tá? Então, uma vez que ela tá com viradinho, vou fazer a mesma coisa no forro. O forro segue com o avesso para fora, com o direito para dentro. Faço a mesma coisa. Abro costura, faço virado, tá? Vai ficar assim. Todo o meu contorno da minha bolsa vai ficar assim. Quando tiver virado, colado esse e esse, eu vou por dentro e vou costurar. Então, o que eu vou fazer? Vou lá fazer meu viradinho e venho para mostrar como que a gente vai introduzir as duas e costurar. E aí, eu já explico a finalização da costura luva para vocês também. Já fiz, então, o meu virado, tá? Vou te mostrar. Fiz o meu virado no forro e na parte externa da minha bolsinha, tá? Ó, aqui tem 1 centímetro virado, 1 centímetro. Coloco dentro, vou unir, lembrando sempre, primeiro costura com costura, meio com meio e depois distribui o resto que sobra do material. Agora, antes de costurar, tá? O que a gente vai fazer agora é costurar a boca. Mas não vai embora ainda, tá bom? A gente costurou aqui, terminou, a peça tá pronta. Mas por que eu não quero que você vá embora ainda? Por que eu quero que você fique vendo o vídeo? Porque depois que eu costurar, eu vou te mostrar como transformar essa mini tote bag numa mochilinha ou como é que chama? Num crossbody, numa bolsa transversal com ilhós, tá bom? Eu vou te mostrar, vou te dar opções para que você possa fazer outras peças a partir desse mesmo molde, a partir dessa mesma confecção. Você pode aumentar as medidas e fazer um tote bag maior, tá? Mais alto, mais largo, aí fica a teu critério. Você pode aumentar as medidas e fazer ela diferente. Mas a técnica sempre vai ser a mesma, tá? Essas duas que eu tô te mostrando agora. E depois, como eu digo, eu vou mostrar como transformar ela numa bolsinha transversal, usando ilhós, e também como transformar ela numa mochilinha. Vamos costurar tudo aqui então. Tá pronto então, meninas, já costurei, tá? Ficou assim. Eu não coloquei nada pra fechar a minha bolsa. Se vocês quiserem, tem opção de colocar zíper, tá?
duas formas de colocar zíper. Onde vocês vão colocar? Pode colocar aqui em cima, entre o forro e a parte externa, coloca um zíper aqui, tá? Essa é uma das opções. A segunda opção para o zíper pode ser um zíper borboleta, esse que vai por dentro e que tem as duas pontinhas para puxar, tá? E o zíper borboleta, ele vai entre o forro, tá? Entre o forro e essa vista aqui de cima, essa parte aqui superior, tá? Então, para zíper, ou você põe bem em cima, ou você põe o zíper borboleta aqui embaixo. Aí você diz assim, ah, eu não quero zíper, eu vou colocar um botão de pressão, um botão de imã aqui no meio, por dentro, tá? Aqui nessa parte sempre do forro, e aí você fica com ela fechada com um botão de imã. Outra opção que a gente tem também é colocar uma aba, tá? Uma aba pequenininha. A aba vai partir daqui das costas, entre essa costura de corpo e a de cima, você vai colocar uma aba. Eu acho que uns 5 ou 6 centímetros de largura tá bom. Então, você faz a aba, mede até onde você quer que ela venha aqui do lado, ela vai ficar sobreposta, e aí você põe uma daquelas chavezinhas, né? Aqueles fechadores de bolsa. Também é outra opção. Então, tem o zíper, tem o botão de imã, botão de pressão, posso colocar uma aba pequenininha para fechar ela. Essas são as opções para usar como a mini tote bag, tá? Essa é uma mini tote bag. Outra coisa que eu tava pensando aqui agora enquanto costurava, e eu vou fazer assim, eu vou deixar duas medidas para vocês no PDF. Vai ter a medida dessa mini e vai ter a medida de uma maior, um pouquinho maiorzinha, uma média, vamos dizer assim, tá? Então, no PDF que vocês vão pegar lá no grupo, vocês vão ter duas medidas para fazer dois tamanhos diferentes. Aí você diz, ah, André, eu não quero fazer ela como tote bag, como bolsa. Eu quero fazer ela como uma transversal. O que eu aconselho vocês a fazerem transversal? Tira essas alças, óbvio, tira essas alças, põe ilhóis nessa parte aqui de cima, põe 4 ilhóis de cada lado, tá? Não põe mais, porque para esse tamanho de bolsa, 4 tá bem. Lembrando que os ilhóis sempre tem que ser de 2 em 2, são números pares. Então, coloca 4 aqui, 4 na parte de trás e ela vai franzir, tá? Ó, ficaria mais ou menos assim. Só que daí é bom você usar um sintético mais fininho, tá? Esse meu é grosso, é um 0,8, mas por ter essa parte meio matelaçada, ele é meio grosso. Então, eu faria com um sintético um pouquinho mais fino e ela ficaria mais ou menos assim, tá? Franzidinha. Eu acho muito bonitinho, eu acho que é um tamanho super legal para você usar todo dia. Então, aí, na alça, nos lados, nas laterais, você colocaria algo assim, tá? Você faz um puxadorzinho desse jeito e coloca aqui entre o corpo e o forro, tá? Por dentro você costuraria esse puxadorzinho e coloca uma alça regulável. Aí você fica com uma bolsinha transversal franzidinha, né? Com ilhós. Acho que ficaria bem bacaninha também, e para esse tamanho tá muito bonitinho. De repente até faço uma, né? Devia fazer mesmo. Bom, se eu fizer, eu posto a foto aqui pra vocês, tá? Bom, aqui não, né? Porque aqui no YouTube não dá pra pôr a foto. Ah, dá sim, né? Ali na aba de comunidade. Se eu fizer, então, a transversal com ilhós, eu vou pôr pra vocês a foto na aba de comunidade aqui no nosso canal. Mochila, tá? Se eu não quero nem bolsa e não quero a transversal, quero uma mini mochilinha, vira ela nas costas, tira as alças, né? Não aplica as alças. E o mesmo puxadorzinho que você fez aqui, você faz 4, tá? 4. Coloca 2 aqui embaixo, tá? Ele vai ir bem nessa costura, entre o corpo e a base. Então, você vai costurar ele assim, ele vai ficar pra baixo, aí você vira, passa o pesponto em cima com tudo, né? E quando você tá fazendo o pesponto, você vai fazer o pesponto em cima dele. Então, vai ter 2 puxadorzinhos aqui embaixo e 2 puxadorzinhos em cima. O de cima, o de baixo você pode fazer tipo assim, ó, daqui do final da tua base pra dentro, mede 2 dedinhos, tá? Uns 3 centímetros mais ou menos e coloca cada um, tá? Ele vai ficar mais ou menos nessa altura. Então, aqui um e aqui outro. O de cima eu recomendo, eu acho que fica melhor se você colocar ele mais próximo, tá? Você coloca eles, por exemplo, um aqui e o outro
dois dedinhos separando e coloca o outro. Eu não tenho outro, eu só tenho esse, que é de algo que eu tô fazendo aqui, mas é pra vocês terem ideia, tá, meninas? Então, coloca 2 puxadorzinhos aqui, 2 aqui em cima e engata a alça regulável nela. Então, aí sim, se fizer a mochila, vai ter que colocar zíper, tá? Não pode fazer uma mochila aberta, não pode fazer uma mochila com um botão de ímã ou com um botão de pressão, tá? Não pode, porque quando você tiver ela aqui nas suas costas, qualquer pessoa pode fazer isso e abrir a tua mochila. Então, pra mochila, assim, sempre vai ter que ter zíper, e eu recomendo que seja o zíper borboleta, aquele que fica aqui dentro, porque fica mais seguro, tá? Então, essas são as opções que você tem. Como eu te falei, vou deixar 2 medidas no PDF para vocês lá no grupo, esse tamanho, uma um pouquinho maior. Também vai ter a localização das alças e tudo que vocês precisam saber para confeccionar a bolsa, tá? Então, se inscreve aqui no meu canal, não esquece, curte a minha página e pede para entrar no grupo, que lá é onde a gente vai ter as medidas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e nos vemos na próxima.